meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez, mais um estudo, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 13. Isaías 55, de 1 a 13. Diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, sem vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei a aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como crescem a chuva e a neve dos céus e para lá não se tornam, descem a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Sairás com alegria e em paz sereis guiados, e os montes de solteiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro descerá o cipreste, e em lugar de sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Esse é um texto muito famoso do livro de Isaías, que é um livro considerado o Evangelho do Antigo Testamento, né? E ele é muito interessante porque mostra como a graça é oferecida. Vinde, comprar, beber, né? Tudo de graça. Se você não tem dinheiro, venha. Isso é muito importante no estudo de hoje, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a graça, sobre o que Deus tem feito e principalmente essa ideia do verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele está perto, ainda há tempo, ok? Vamos orar, vamos louvar a esse Deus tão maravilhoso, vamos bendizer a esse Deus e clamar para que Ele sempre esteja presente em nossas vidas, tá? Esteja presente nesse estudo agora, em que vamos ler e meditar na sua palavra. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo Deus maravilhoso, bondoso, pelo Deus que o Senhor é. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça em nossas vidas, por tantas bênçãos derramadas em nosso meio, pelo ar que respiramos. Mas obrigado principalmente pela graça, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor se faça presente em nossas vidas.
e possamos, Senhor Deus, dedicar as nossas vidas a Ti, ó Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, que o mal, não nos deixe que as torrentes deste mundo, as preocupações desse mundo, não nos deixe que os prazeres, Senhor Deus, da carne, tirem, Senhor Deus, o nosso foco em Ti. Clamamos, Senhor Deus, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos meditar nesse dia, né? O livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Semana passada nós lemos Colossenses, hoje nós vamos ler Efésios. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso de 1 a 10, tá? Versos de 1 a 10. Ele nos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Esse texto aqui é bem conhecido também como o livro de Isaías. O texto de Isaías é bem conhecido. Esse também é um texto bem conhecido, e é um texto que tem uma importância muito grande em nossas vidas, principalmente nós que somos reformados, né? É um texto que nós nos apoiamos, e que a Bíblia deixa claro aqui sobre a salvação, que isso é obra de Deus, né? Ação de Deus e não nossa, de homens. Como eu falei semana passada, nós falamos um pouco sobre as resoluções e ter uma resolução este ano como sendo se parecer com Cristo a cada dia no ano de 2024. E hoje nós vamos ver, por exemplo, diante desse texto, como nós éramos e como Deus agiu para nos tirar da nossa situação anterior, da situação que nós éramos anteriormente. Mas antes disso, meus irmãos, nós precisamos lembrar algumas coisas aqui do livro de Colossenses, de Efésios, da cidade de Efésios e assim por diante, né? Nós falamos que tem alguns trechos bem parecidos entre Efésios e Colossenses. A diferença é que no livro de Colossenses a ênfase no texto, a ênfase de Paulo é em Cristo Jesus, né? Nós lemos isso no texto semana passada. E aqui na igreja, na carta de Efésios, a ênfase é na igreja, tá? A igreja aqui é importante. Mesmo que tenha alguns textos parecidos, a ênfase é um pouco diferente. E interessante entender que cidade que é essa de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, tá? Era considerada a quinta cidade mais importante da região do Império. Cerca de 500 mil habitantes, e tinha a adoração ao imperador e da sua família como principal, juntamente com a deusa Diana, a deusa Artemis, tá? Ali foi construído, naquela época, o templo da deusa Artemis, ou da deusa Diana, como uma das maravilhas do mundo antigo. E esse era o centro da vida religiosa daquele povo. No caso, o culto à deusa Diana
a deusa da fertilidade, era regado, meus irmãos, a muito sexo, uma orgia muito forte, porque ela era a deusa da fertilidade. Então era algo muito grotesco assim de se ver. E a população vivia então sobre uma opressão demoníaca, tá? Por causa disso, os membros da igreja sofriam com grandes batalhas diárias. Além disso, todos esses problemas, Paulo quer mostrar a importância e a união que a igreja tem como corpo, tá? Isso é muito interessante, porque eles estão vivendo um problema e Paulo quer mostrar para eles o quanto que é importante a vivência deles como corpo de Cristo. Porque, afinal, a igreja de Éfeso é uma igreja gentílica, ou seja, não era de origem judaica, tá? Não tinham judeus ali. Eram pessoas que temiam a Deus, que aceitaram Jesus, mas não era da linha judaica, eram de outros povos, gentílica. Todo o texto que lemos mostra a salvação pela graça somente. Por isso, ele mostra no início o pecado. Do verso 1 ao verso 3, temos a primeira parte do nosso texto, que mostra o efeito do pecado, que nós vamos falar para frente. O verso 4 ao verso 7, nós temos o resultado da misericórdia, a vida com Cristo. Do verso 8 ao verso 10, nós temos o dom gratuito da graça de Deus, tá? Primeira coisa, nós vamos falar um pouco sobre esse efeito do pecado. No verso 2, diz literalmente que no início dele que essas pessoas andastes outrora, né? Nos quais andastes outrora, vós estavas mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O que ele está querendo dizer? A ideia ali é que eles andaram de acordo com a sua época, de acordo com a sua era, com a cultura dominante da época. Então, Paulo está falando aqui que os da igreja de Éfeso estavam mortos, delitos e pecados, né? E eles estavam mortos porque eles andavam segundo a cultura do seu mundo, a cultura da sua época, segundo o que acontecia ali em Éfeso. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que é muito interessante nesse texto, porque aqui Paulo, no verso 2, verso 3, traz um jogo de pronomes aqui, tá? Então ele está querendo falar aqui para o povo de Éfeso que eles andavam segundo a cultura, o tempo da sua época, tá? E que Deus lhes deu vida. Porque, como diz o início do texto, eles estavam mortos nos delitos e nos pecados, tá? Eles estavam andando segundo o espírito deste mundo, segundo o príncipe da potestade, segundo aquele que governa o inimigo, governava a vida deles, e aquele que governa aquele que são deles. Paulo diz isso aos crentes da igreja de Éfeso, que eles andavam segundo aquele que governa os inimigos, né? Aquele que não é de Deus. Basicamente, a adoração a ídolos, a Satanás. Ele está falando isso, olha, vocês estavam andando segundo eles. Vocês eram como eles. Aí no verso 3 há uma mudança. No verso 3, Paulo faz um jogo de pronomes. Há um jogo de pronomes no verso 2, juntamente com 3. Pois aqui, no verso 3, Paulo muda essa história. Ele fala assim, entre os quais também todos nós andamos outrora. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim, olha, vocês que são gentios,
que vive numa época conturbada, vocês, gentios, vocês andavam segundo a sua época. Vocês viviam segundo a sua época, segundo o seu tempo. No verso 3, Paulo fala assim: só que nós também. E é muito interessante aqui, meus irmãos, porque Paulo é judeu. Lembra? A igreja de Éfeso é gentílica, e Paulo é judeu. Paulo está falando: vocês, gentios, andavam segundo o curso do seu tempo. E Paulo, no verso 3, sendo judeu, diz: nós também. Isso, meus irmãos, é muito interessante, porque para o judeu, o fato de ser judeu e consequente filho de Abraão já o torna filho de Deus. Olha só o que Jesus diz lá nos evangelhos, que ele pode, Deus pode suscitar filhos de Abraão das pedras. Por quê? Os judeus acreditavam, pelo fato deles serem judeus, eles já são filhos de Abraão e consequentemente filhos de Deus. E Paulo está dizendo aqui aos Efésios que a igreja gentílica andava segundo a cultura, a sua era. Só que Paulo está falando: nós judeus não somos diferentes. Nós também andávamos. Nós também éramos filhos da ira. Não éramos filhos de Deus. Nós andávamos segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Olha que quebrada que Paulo dá aqui, meus irmãos. Olha o que Paulo está fazendo aqui. Quando eu falei no início que o foco deste livro aqui é falar a união que a igreja tem com Cristo, não é somente uma união do povo que estava ali em Efésios, mas é na união da igreja em todo o mundo. A união da igreja em todo o mundo. Isso inclui gentios, judeus e todos os povos dessa terra. Porque todos são iguais. Todos andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo o que era do agrado do seu coração. E aqui Paulo estava falando assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por naturezas não filhos de Deus, mas filhos da ira, como todos. Paulo está mostrando aqui o efeito do pecado que mata, que nos faz filhos da ira, gentios e judeus. Paulo mostra isso para nós. Mas qual é o tempo que eles estão vivendo? Qual é a vontade que guiava o seu dia a dia? A gente tem que lembrar aqui, como eu falei, dos cultos à deusa Diana que os gentios, que os de Éfeso participavam. Orgias feitas para cultuar a deusa Diana. O lucro era feito, se você ler em Atos capítulo 19, você vai ver o lucro dado pelos nichos da deusa Diana. Eles expulsam Paulo dali e os seus discípulos por causa que estava atrapalhando o lucro que a venda dos nichos da deusa Diana dava a eles. Eles viviam de acordo com os prazeres, de acordo com as riquezas. Eles eram guiados por isso. E os judeus não diferentes. Não diferentes. Eles eram guiados não por causa da palavra, mas pelos seus prazeres. Paulo mostra isso para nós, porque eles, sendo judeus, têm prazer quando a morte de Estevão, ele está ali vendo. E ele vai para lugares, percorrendo para capturar os cristãos. Eles viviam segundo o curso da sua época. Afinal, na igreja ali da cidade de Éfeso, melhor dizendo, ali há um mercado da fé. E o mercado da fé dá muito dinheiro,
sexo e poder. O mercado da fé proporciona isso. Dinheiro ou sexo ou poder. Ou todos os três, ou um dos três. Como diz Tim Keller, isso tudo são ídolos falsos que criamos para nos satisfazer. Não é muito diferente da nossa época, né, meus irmãos? Se você lê com calma na nossa época, se você vê com calma, você vai ver a cada dia mais pastores, líderes, pessoas que se dizem cristãs, visando o dinheiro. Você vê pastores que antigamente tinham milhões, tinham fazendas no Mato Grosso, hoje estão apenas numa câmera pedindo e falando: se você tem as coisas, se você tem uma casa, se você tem um carro, vende e doa para mim, porque eu estou com dificuldade. Mercado da fé. Mercado da fé. Poder. Hoje em dia, o que mais se tem é poder, influências que mostram para você o que você deve comprar, o que você não deve comprar, o que você deve pensar, o que você não deve pensar, como investir o seu dinheiro ou não investir o seu dinheiro, como você deve tratar com as pessoas. Influências que cancelam pessoas ou descancelam pessoas, que fecham os olhos para grandes crimes na internet. É a época que nós estamos vivendo. É o momento que nós estamos vivendo, onde a prostituição está escancarada na nossa frente. Hoje, o que é mais pesquisado na internet é a pornografia, que está ali na sua frente, na internet. Você consegue participar disso. E você vê pessoas vendendo o seu corpo em plataformas para comprar um celular melhor, para comprar um carro melhor, para comprar uma casa melhor, se vendendo, trocando o seu caráter, trocando a sua ética por coisas que podem comprar. Dinheiro, sexo e poder. Que está na nossa época, meus irmãos. Está presente. Esteve presente lá na igreja de Éfeso e está presente nos dias de hoje. Está aí. E o texto inicia nos dizendo que ele nos deu vida. Nós éramos como eles, que éramos controlados pelo príncipe da potestade do ar, pelo espírito deste mundo, andávamos segundo o espírito deste mundo, éramos filhos da ira, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, mas ele nos deu vida. E vem o segundo ponto, que se encontra nos versos 4 a 7, o resultado da misericórdia de Deus, uma vida com Cristo. A partir do verso 4 temos uma mudança de vida pecadora, ou melhor, um estado de morte para uma vida com Cristo, com uma conjunção, o mas mostra uma mudança da história e a ação de Deus nessa história. O interessante é que Paulo mostra que a fonte da mudança é o próprio Deus. Olha só, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor com que nos amou, pois a misericórdia de Deus gera o amor, e ele nos ama, e ele decide nos amar. E apesar de estarmos mortos, ele nos ressuscita juntamente com Cristo pela graça. Somente isso. Somente por causa da graça. Diferentemente do que acontece lá em Romanos capítulo 1, né, quando diz sobre os homens ali, que ele deixa segundo a sua própria vontade, os seres humanos agirem segundo as suas próprias paixões, a vontade do coração deles. Aqui há algo diferente. Paulo nos mostra que Deus deseja agir com graça e nos dá vida e nos ressuscita
juntamente com Cristo. Porque a pior coisa para o ser humano, meus irmãos, é Deus deixar ele segundo as suas próprias paixões, segundo a sua própria carne, segundo a sua própria vontade. Isso é a pior coisa para um pecador. Paulo mostra aqui diferente. Paulo mostra a ação de Deus. Por isso, meus irmãos, que eu disse na semana passada que não há como haver evangelho sem a ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ser ressurretos também. Essa nova vida é resultado da união com Cristo. À medida que participamos da sua morte, morremos para o pecado e participamos da sua ressurreição, sendo ressuscitados para a vida. Olha só que interessante. À medida que nós participamos da sua morte, ou seja, nós temos que morrer, nós também participamos da morte do pecado que tenazmente nos assedia e participando assim da ressurreição de Cristo, a ressurreição de nossas vidas. Além disso, meus irmãos, no verso 6 e no verso 7, vemos que se participamos da sua ressurreição, participamos também da sua exaltação. Veja só. E juntamente com ele, nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Compartilhamos da vitória de Cristo, meus irmãos. Com um propósito: Deus mostra sua glória para receber glória de todos os povos. Deus quer fazer uma demonstração pública da sua maravilhosa graça. Toda a criação deve ficar maravilhada com a graça de Deus. Na sua graça amorosa, Deus derramou sobre nós não apenas a salvação, mas também a vida eterna. Ele não apenas nos ressuscitou, mas também nos exaltou em Cristo e transformou nossas aflições e sofrimentos em glória. Tudo isso aconteceu quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E isso, meus irmãos, é graça. Graça. E essa graça foi demonstrada para quem não merecia favor nenhum, mas apenas destruição. Tudo isso é graça do Senhor. Deus nos deu com graça. E por último, o dom gratuito de Deus. O dom gratuito da graça de Deus. Versos de 8 a 10. Temos aqui 3 versos muito conhecidos, principalmente no nosso meio reformado, como eu disse no início. A graça de Deus tem sido o alvo central de Paulo até agora. A salvação é um dom gratuito de Deus e a base dela é a sua graça. O interessante é que o próprio ato criador de Deus é feito com graça, porque Deus criou todos os seres humanos e ele já sabia que esses seres humanos o desobedeceria. Mesmo assim, agiu com graça e criou. Embora a salvação seja feita pela graça de Deus, nós somos apropriados dela pela fé. E a fé é algo tão doido, meus irmãos, que Deus precisa gerar em nós a fé para que possamos ter fé. Paulo tem como objetivo aqui mostrar que eles não encontram salvação se for pelas suas próprias forças. Isso não vem de vós. Não há salvação pelas próprias forças dos crentes de Efésios, dos crentes hoje. Porque isso, a salvação, não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. A humanidade caída não pode salvar a si mesmo.
Somente Deus, pela sua graça, pode fazê-lo. O que podemos ganhar por causa do esforço humano é apenas a condenação. Por isso que Deus age com graça. Graça, o dom imerecido que Deus nos dá. E isso, meus irmãos, não é para ficar para nós, tá? Porque tudo que é feito por Deus mediante a salvação é para que possamos espalhar neste mundo e mostrar a glória de Deus, a graça de Deus tão maravilhosa. E isso é feito através, por exemplo, das boas ações que nós fazemos, que demonstram esse amor tão maravilhoso de Deus, que Ele preparou de antemão para que possamos fazer. Graça, meus irmãos. Precisamos lembrar da graça de Deus em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, foi o pedido meu da resolução da semana passada. Ser parecido com Cristo. Porque diante dessa graça de Deus, que nos resgatou, que nos salvou, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele mostrou esse amor, essa misericórdia, e nos chamou e nos deu vida pela graça. A única resposta que temos é viver para Ele. Que Deus abençoe, que Deus cuide cada dia de vocês. Vamos orar? Ó Pai Santo, nós bendizemos ao Senhor pelo Deus maravilhoso que és. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que nós nem conseguimos imaginar. Tu és bondoso, Pai, digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, faça-nos, Senhor Deus, com que possamos viver segundo a Tua vontade. Faça-nos, ó Pai, que possamos viver segundo o Teu querer. Que possamos entender isso, porque com grande amor o Senhor nos amou. E precisamos, Senhor Deus, ser cada dia mais parecidos contigo. Porque o Senhor, ó Pai, fez tudo que era necessário já. Precisamos viver para a Tua glória. Ó Pai, em nome de Jesus, eu venho clamar de uma maneira especial pelos necessitados da Tua igreja, pelos pobres, pelos missionários, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão enfermos. Derrama a Tua graça poderosa. Mostra o Teu poder, a Tua glória sobre a vida de cada um, Pai. Clamamos, ó Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem. Um grande abraço.